Cego em Tiroteio, o podcast do blog cegoemtiroteio.com. Muito bem, Fragile Things, Short Stories and Wonders é uma coletânea de contos de fantasia e realismo mágico do autor inglês Neil Gaiman, autor de quem eu acho que todos os participantes aqui gostam muito. O livro foi publicado em 2006 nos Estados Unidos e na Inglaterra, e no Brasil foi traduzido pela Conrad. Thiago, como que é a publicação dele no Brasil? O livro foi lançado em 2010 pela editora Conrad, editora do Brasil Limitada. Há 2 edições disponíveis, uma edição mais cara, que eu não sei como é, que eu nunca vi, porque eu tenho a edição que chamam de edição especial, que nada mais é que uma edição um pouquinho mais barata, sem orelha e com uma capa bem vagabunda. O livro foi publicado aqui em 2010, a edição que eu tenho é a segunda edição. Tem 205 páginas e tem 2 edições de mercado, né? Uma custa um pouquinho mais caro, R$35, a média, e eu não sei o que ela tem de diferente dessa edição especial, que devia chamar edição econômica, que acho que tá mais barato na internet por apenas R$10. R$10, um belo livro. E por 20 você tem a Coisas Frágeis 2 também. Um livro que vale muito a pena. Pois é, Coisas Frágeis e Coisas Frágeis 2 já é um bom lugar pra gente começar essa conversa. Tem 2 livros, tem 2 Coisas Frágeis em inglês? Não. Eu acho que vale a pena dizer que isso é uma... eu acho que o de se dividir o livro em 2 não é um problema. Isso é uma estratégia razoável de marketing mesmo, porque a Conrad não é uma editora tão grande. O problema foi o critério utilizado pela Conrad para dividir o livro em 2, que é um critério nenhum, né, basicamente. Mas como tu mesmo levantou a hipótese, eu dei uma olhada e acho que concordo, a Conrad talvez tenha selecionado os textos para o primeiro volume entre as maiores narrativas e os que conseguiram, durante os anos em que eles foram publicados, que conquistaram prêmios de literatura, tanto o Hugo quanto o Nebula. Eu não sei se tem algum nesse livro. O Locus tem. Mas, enfim, alguns textos conquistaram prêmios importantes de fantasia e ficção científica, e eles, de fato, estão no primeiro volume. Assim como todos os poemas do livro estão no segundo volume, coisa que o Neil Gaiman mesmo diz na introdução, quando ele está explicando um por um os textos que fazem parte do Coisas Frágeis. Estou falando da edição em inglês, que eu tenho, acho que é a americana, em que ele vai falar do primeiro poema. Ele diz: bom, mas se você comprou esse livro pelos contos, pela prosa, pela narrativa, não se importe, o poema está indo de graça, você não paga mais por causa dele. E foi uma coisa que a Conrad de fato fez. Ela colocou todos os poemas, que não são muitos, e também não são bons, porque o Gaiman não é lá um grande poeta, então de fato todos no segundo volume. E acontece uma coisa curiosa, eu andei dando uma olhada em resenhas dos 2 livros pela internet, e eu acho que esse negócio da qualidade da Conrad ter selecionado por contos premiados, eu acho que ela é real, sim, porque eu reparei que muita gente não gostou do segundo livro, né, da compilação do segundo livro. Lê, que versão você tem do livro em inglês? Eu tenho da HarperCollins, é um e-book. A capa é branca e tem o desenho do game? Não, a capa é supostamente branca, porque eu tô vendo no Kindle. Tem uma asa de borboleta, um floco de neve, uma casca de ovo quebrada, e dentro do ovo tá escrito Short Fictions and Wonders, que é o subtítulo do livro. Que não foi traduzido aqui. O título do livro original é Fragile Things, Short Fictions and Wonders. Uma coisa que eu achei interessante é que a Conrad manteve na edição, na seleção, o primeiro e o último conto do original. Assim como o original, Coisas Frágeis brasileiro da Conrad, ele começa com um estudo em Esmeralda e termina com o Monarca do Vale. O que eles fizeram foi ir removendo os do meio, deixando os que, enfim, o editor achou melhores. Eu nem vou criticar tanto a decisão, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu gostei muito dos 9 contos. Eu adorei os 9 contos, mas eu acho que eu não vejo sentido nessa divisão. Primeiro porque o Coisas Frágeis original não é um livro muito grande. Eu estou com os 2 Coisas Frágeis aqui e também uma edição da HarperCollins diferente da que o Leandro tem. A primeira parte do livro tem 205 páginas e a segunda parte do livro tem 166, o que daria um livro nada grande.
grande. A versão da HarperCollins em pocket de bolso tem 363 páginas. Isso então para o nosso ouvinte entender que estamos falando do Coisas Frágeis 1 e quando ele pegar o Coisas Frágeis em inglês eventualmente ele não achar que a gente removeu 2/3 da obra. A Conrad fez isso por nós. Vamos então aqui situar um pouquinho só para o ouvinte que não está tão habituado com esse tipo de literatura. Quem é Neil Gaiman? O Neil Gaiman, ele começou nos quadrinhos, né? Pelo menos ele começou a ficar famoso nos quadrinhos. Né? E até hoje é onde ele é mais reconhecido. Ele tem livros em prosa muito bons, mas acho que é meio que consenso que a obra clássica dele, a obra pelo qual ele realmente ficou famoso, é a obra dos quadrinhos. O Sandman, o Livros da Magia. Eu hei de discordar. Apesar de ele de fato começou a ficar famoso e até a obra mais madura e mais consolidada dele, nos quadrinhos, lá pela década de 80, ele trabalhava obviamente já antes, acho que em jornais e com literatura já. Sim, em jornais, em colunas. O Gaiman, ele começou escrevendo crítica literária e fazendo entrevistas. O primeiro livro dele é uma biografia da banda Duran Duran. Nossa. Foi a primeira coisa que ele escreveu na vida, publicado. Eu achei muito legal, tô muito afim de comprar isso. No fim dos anos 80, ele escreveu um livro que eu também tô maluco pra comprar, que é o Don't Panic, o guia oficial para o Guia do Mochileiro das Galáxias. E foi o que deu para ele uma visibilidade no mercado editorial dessa cultura nerd e que colocou ele em contato, por exemplo, com o Terry Pratchett. O Neil Gaiman tem um trabalho muito bom e muito consistente hoje em literatura infantil juvenil, que é para dizer o que o Arthur disse sobre os quadrinhos dele. Não, eu concordo que o trabalho dele seja bom, mas eu não concordo, polêmica, que ele seja tão bom quanto o Sandman, por exemplo. Ainda não é, na minha opinião. Eu nunca diria que a produção de quadrinhos do Neil Gaiman é melhor do que a produção literária. Eu diria que Sandman, do Neil Gaiman, é melhor que sua produção literária. É o único quadrinho dele que eu acho, por exemplo, superior a Lugar Nenhum ou a Deuses Americanos. Mas enfim, pra quem quiser saber mais sobre Neil Gaiman e a sua obra, tem muita referência por aí. O Thiago tem, inclusive, um livro bem legal sobre isso, não, Thiago? É um livro publicado pela editora HQM, chama-se Conversas com Neil Gaiman e seus colaboradores, Passeando com o Rei dos Sonhos, de um autor chamado Joseph McCabe. Ele vai fazer uma entrevista com o Gaiman e seus vários colaboradores, né, o David McKean, Kim Newman, Stephen Jones, Karen Berger, e cada um deles vai expor o que eles acham, né, a respeito do Gaiman. Depois tem uma outra parte que chama Compartilhando de Ideias. Tem outra entrevista que ele dá impressões a respeito do Sandman. Falamos da obra, falamos do autor, vamos falar do que tem dentro da obra então, né? É interessante do Coisas Frágeis que o Gaiman começa esse livro explicando algo importante para o leitor. Poucos contos dessa coletânea são inéditos. A grande maioria deles são republicações de contos que já foram do Gaiman, que já foram lançados em outros lugares, outras coletâneas, outras revistas. Tem um que foi feito para Warner Brothers, que a gente já vai chegar nele, e o Gaiman juntou essas ideias todas e resolveu que Coisas Frágeis seria um bom nome para elas. Qual é o conto ou os contos que são inéditos? O Arthur Esmeralda foi escrito para uma antologia, o Vez de Outubro, antologia também, Lembranças e Tesouros, uma coletânea no ar. Os fatos no caso da partida da Senhora Finch, ele não comenta nada. O Problema de Susan foi feito para Flights, uma antologia de contos de fantasia. O Golias foi feito para Warner. Como Conversar com Garotas em Festa é inédito. Eu acho que todos aqui concordamos que, pelo menos nessa seleção original da Conrad do primeiro livro, só tem conto bom. E muitos deles premiados, né? Muitos deles premiados, muitos deles contemplados com prêmios como o Locus e o Hugo. Os contos de Coisas Frágeis, quem que me manda a lista aí dos 9 contos? Bom, são eles: Um Estudo em Esmeralda, A Vez de Outubro, Lembranças e Tesouros, Os Fatos no Caso da Partida da Senhorita Finch, O Problema de Susan, Golias, Como Conversar com Garotas em Festas, O Pássaro do Sol e O Monarca do Vale.
Legal. Eu, particularmente, como eu já disse, gostei de todos eles. Não teve nenhum desses 9 contos que eu não tenha achado bem legal. Tem algum que vocês elegem como que vocês gostaram mais, Arthur? Tem algum que você gostou mais que de outros? Tiveram 2 que eu gostei mais, que foi o Problema de Susan e o Como Conversar com Garotas em Festas. O Problema de Susan, ele é uma referência literária. O Gaiman explica já na introdução do livro que é um intertexto com os livros das Crônicas de Nárnia, né? Sim, você leu as Crônicas de Nárnia, Arthur? Sim, Você gosta das Crônicas de Nárnia, Arthur? Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. Eu acredito que eu seja a única pessoa aqui que tenha lido todas elas. Era a minha pergunta, se tinha lido todas elas, porque eu li algumas. Sim, eu li todas elas. O problema da maioria das pessoas com as Crônicas de Nárnia é que por causa do filme as pessoas vão direto no Leão da Feiticeira do Guarda-Roupa. E essa é a pior das Crônicas de Nárnia. É a única delas que não é boa, aliás. É verdade. Então explica pra gente, você que leu as Crônicas de Nárnia, do que se trata o conto O Problema de Susan. Quem leu alguma das Crônicas de Nárnia ou viu algum daqueles filmes tenebrosos, lembra-se que são 4 crianças que participam dos livros, né? São 4 irmãos, duas irmãs e 2 irmãos. Uma dessas crianças é a Susan. O que acontece? As Crônicas de Nárnia, elas são cronológicas. Se passam milhares de anos em Nárnia para alguns poucos anos no mundo real em cada crônica. São tempos que passam de maneiras diferentes. Acontece que quando as crianças vão crescendo, uma delas, que é a Susan, deixa de acreditar naquele mundo. Ela começa a pensar que tudo aquilo era imaginação dela e ela começa a se preocupar mais em coisas de adolescente, em sair, em namorar, em maquiagem. E os outros 3 irmãos continuam indo pra Nárnia, mesmo depois que vão crescendo, né? Tem uma limite de idade que eles podem ir pra Nárnia, então os mais velhos deixam de poder ir, até que a mais nova pode ir só. Mas eles continuam acreditando. E a última das Crônicas de Nárnia, que é a melhor de todas, inclusive, ela é meio que um fechamento. A primeira das crônicas é a criação do mundo de Nárnia. É uma gênese. E a última é um apocalipse. E o que acontece? Enquanto aquele mundo de Nárnia tá morrendo, as crianças, menos a Susan, todas elas morrem num acidente de trem. E a Susan, como escolheu não acreditar, ela vive, ela não está no mesmo trem que eles, e ela continua na Terra, ela continua viva. O problema de Susan, ele parte de um pressuposto bem interessante. É como se essa moça, a Susan, ela cresceu como se ela existisse no mundo real, se tornou uma especialista, uma escritora, uma especialista, uma estudiosa em literatura infantil, e que meio que ficou amargurada, né? Porque ela sonha com isso, ela sonha com cenas das Crônicas de Nárnia, só totalmente deturpadas, né? Totalmente violentas, sexualizadas, porque foi pra isso que ela partiu, ela deixou de ser criança pra ser sexualizada. Claro que o autor, esqueci o nome do autor, alguém, por favor? C.S. Lewis. C.S. Lewis. É claro que o C.S. Lewis, ele não deixa isso, ele não fala isso totalmente claro, mas é isso que se parece. Quando ela larga a infância pra entrar, pra abraçar totalmente esse mundo adolescente, pré-adulto, ela largando a pureza, a inocência pra abraçar a sexualidade, né? Então, os sonhos que ela tem no Problema de Susan são sonhos com as figuras clássicas das Crônicas de Nárnia, com os irmãos, com a Feiticeira Branca, com o Aslan, que é o leão, que é o deus daquele mundo, mas em contextos totalmente violentos e sexualizados. Sexualizados pelo fato de ela ter largado a inocência dela e violentos pela morte dos irmãos. Eu confesso assim que por eu ter lido as Crônicas de Nárnia e por eu gostar bastante do livro, foi um dos contos que mais me tocou. Ele me deu um arrepio na espinha quando eu li, porque ele é muito interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar. Fica claro aquela coisa por dizer nas Crônicas de Nárnia sobre a Susan, né? Porque eles só citam, né? Tipo, a Susan, ela não acredita mais. A Susan, ela cresceu. Mas ela não é desenvolvida. Então o Gaiman, ele pegou essa brecha que o Lewis deu e desenvolveu isso. E isso que eu acho que é muito genial. Outro conto. O Como Conversar com Garotas em Festas, é interessante que o ouvinte ele tenha em mente que todos os contos dessa coletânea são muito estranhos. A estranheza é uma característica da coletânea, inclusive aquele da Susan é um dos mais normais. O Como Conversar com Garotas em Festas, ele conta a história de um menino, o Em,
e o amigo dele, o Vic. Na verdade é o Wen já adulto, lembrando de algo que aconteceu 30 anos atrás, quando ele tinha 13 anos. O Wen, ele está... os pais dele viajaram, ele está narrando algo que aconteceu há 30 anos atrás, né? Quando os pais dele viajaram, ele ficou na casa desse amigo dele, o Vic. Ambos têm 13 anos, só que o Vic é uma daqueles garotos... mais extrovertidos, que se dá bem com qualquer garota, enquanto que o Em é um garoto totalmente tímido, que ele não consegue chegar nas meninas. O En, ele cita que ele já, nesse ponto, ele já tinha beijado 3 amigas da irmã dele, enquanto que o Vic tinha ficado com milhares de garotas. E o Vic sempre diz pra ele, é só conversar com elas. Só que o En achava isso muito difícil, né? Eles vão pra uma festa de uma menina que tinha convidado eles, a Alison. O problema é que o Vic não sabe onde fica a casa da Alison, ele sabe mais ou menos. Então eles vão procurar. Eles chegam lá num lugar onde tá tendo uma festa, ali por onde eles acham que é a casa dela, e entram. Batem na porta, aparece uma moça na porta, uma moça linda. E daí o Vic joga um charme e fala, sou amigo da Alison. Ela falou, mas a Alison não está aqui. Daí ele joga um charme, não, mas eu trouxe aqui. Ele mostra uma garrafa de vinho que ele roubou lá da casa dos pais e tal. E a moça deixa ele entrar na festa. A partir do momento que eles entram na festa, o mundo muda, o espaço da narrativa muda. Eles não estão mais num mundo normal, eles passam para um mundo totalmente fantástico, digamos assim. O Vic logo começa ele se interessa logo pela essa garota mais bonita, e ele vai atrás, e ele começa a conversar com ela, a jogar charme pra ela. É Stella, é o nome dela. E daí eles já começam a conversar. O En pensa que ele não teria chance nenhuma com essa garota mesmo, então ele vai atrás de alguma outra. Daí ele vai andando pela festa e encontrando diversas garotas, se eu não me engano são acho que 3 garotas diferentes que ele conversa. E cada uma delas é muito estranha. Elas conversam com ele como se elas não estivessem naquele mundo, como se elas não soubessem bem o que estão fazendo lá, como se elas não fossem humanas. E esse que é o interessante, você vai percebendo que tem algo de estranho naquela festa. Até que uma hora, quando ele tá conversando com a segunda garota, o Vic chega pra ele e fala, olha, a gente entrou na festa errada. Essa festa aqui é diferente. Ele não deixa claro, mas ele fala, elas são turistas, elas são estrangeiras, mas não são aquele tipo de estrangeiro. Deve dar a entender que são... ou seres de outra dimensão, ou seres mágicos, ou mesmo extraterrestres. Não fica muito claro, né? E ele continua, daí continua rolando a festa, daí ele encontra uma terceira garota, que eu acho que é a mais interessante, né? O nome da garota é Triolé, e ela começa a contar que ela começa a contar coisas que não fazem sentido, né? Ela fala que onde ela mora, que ela na verdade ela é um poema, que na civilização onde ela morava, quando ia acabar, fez um poema, esse poema foi lançado no espaço, alguma outra civilização decodificou esse poema e ela seria fruto dessa decodificação. Então ela é um poema. Esse é o momento em que você percebe que a coisa despirocou há muito tempo na narrativa, né? Sim. E daí ela meio que se aproxima dele e ele diz na lembrança dele que ele não sabe se eles deram um beijo. Ele não tá claro isso na memória dele, mas ele acha que sim. E quando isso acontece, ele começa a entender, ele começa a escutar o poema que ela é. Ele começa a escutar o poema. E ele tá lá, meio que viajando nesse novo conhecimento que ele tá tendo e gostando daquilo, quando de repente o Vic chega e interrompe o que ele tá fazendo. E ele chega gritando, vamos embora, não sei o que, ele tira ele da festa. Esse é o momento em que eu teorizo que o Vic descobriu que a Stella na verdade era um traveco. Então ele desce assustado, ele descreve que é a primeira vez que ele tinha visto o Vic assustado, ele nunca tinha visto o Vic daquele jeito. E ele não quer ir, porque ele tá gostando muito daquilo, daquele poema, daquela menina, mas o Vic puxa ele, não, vamos, violentamente, e tira ele de dentro da festa. E ele diz que ele pergunta pro Vic o que aconteceu, mas o Vic não fala nada pra ele. E daí termina a narrativa, né? Isso, aliás, é outra
coincidência de vários dos contos dessa seleção da Conrad. Como eu não li o livro original, eu não posso dizer se é uma constante em todos os contos, que é o fato de ele terminar abruptamente as narrativas. Isso é o Neil Gaiman, não é nem os contos do Neil Gaiman, isso é o Neil Gaiman. Sim, elas nunca terminam quando a gente acha que elas deveriam terminar. Então, eu gostei muito do Estudo em Esmeralda, principalmente porque nós esquecemos de comentar uma coisa aqui que a gente anotou ali na pauta, mas esqueceu, que é a questão do intertexto no Gaiman, né? O quanto é importante a gente conhecer algumas obras para poder compreender melhor os contos do Gaiman, ainda mais nessa coletânea aqui, que acho que todos têm uma referência externa. O Estudo em Esmeralda é bem mais até do que um intertexto com Conan Doyle, é uma proposição. Esse conto foi produzido originalmente para a coletânea Shadows Over Baker Street, algo como Sombras sobre a Rua Baker, famoso endereço do Holmes, e o Gaiman abraçou a proposta, ao meu ver, muito audaciosa, de escrever um conto de Sherlock Holmes com um clima de Call of Cthulhu, dos mitos de Cthulhu, de Howard Philip Lovecraft. E eu li um Estudo em Vermelho, eu li o Chamado de Cthulhu e Outros Contos do Lovecraft, e devo dizer, eu não sei de vocês, que também alguns leram também, mas pra mim tá os dois plenamente representados ali. O clima de mistério, de coisa que foi descoberta, mas não deveria ter sido, e tá lá, e a reviravolta de descobrir só no final. Não vamos dar esse spoiler pro leitor, mas assim, cabe dizer que na última página do conto, para um bom entendedor, pro bom entendedor, você fica de cabelo em pé a hora que você entende o que tá acontecendo ali, viu? Não, ele passa uma rasteira em você, isso é muito legal. Bom, eu tinha lido já, né, o Estudo em Vermelho, foi o segundo livro do Conan Doyle que eu li, e li também o Chamado de Cthulhu e Outros Contos, da editora Edra, que vem, além desses dois livros, dois textos mais teóricos do Lovecraft. Então eu tinha todo, pelo menos o escopo básico necessário para poder compreender a história, né? E a maneira com que ele trabalha a narrativa, né? Ele pega um elemento muito comum, tanto na literatura policial quanto na literatura de fantasia, que é o escrito em primeira pessoa, né? Que dá aquela parcialidade à narrativa, sem você saber exatamente aquilo que está acontecendo. E sem dúvida ele consegue muito bem compor o elemento ali que faz o diálogo com o Sherlock Holmes e o elemento que faz o diálogo com a ambientação do Lovecraft, né? Eu acho que ele pega mais o esqueleto do Estudo em Vermelho e a ambientação do Lovecraft e junta isso de uma maneira que é estupenda mesmo. Sem dúvida é um conto que mereceu os prêmios que ganhou, e para mim acho que é o melhor conto dessa coletânea aqui, e talvez do livro, se quando fazer a leitura da segunda parte, acho que não imagino que vá mudar essa minha opinião, não. Eu fiquei impressionado, porque quando eu reparei, né, o Estudo em Esmeralda, eu já fiz aquela ligação óbvia com o Estudo em Vermelho, mas eu não imaginava como ele ia conduzir isso, né, eu fiquei realmente impressionado com a capacidade dele em unir dois mundos que são diferentes em uma composição só, e fazer também esse elemento de reviravolta, né? Ele brinca com... Não só ele consegue unir esses dois mundos em um novo, como ele brinca com a própria mitologia dos dois ali. Isso é impressionante, e requer não só um apuro de estilo narrativo, quanto um puta conhecimento das próprias obras, de saber mesmo que elas podem proporcionar ali para poder pensar, não, isso eu posso usar, isso eu não posso usar. Uma coisa que eu achei particularmente legal do Estudo em Esmeralda são os recortes colocados no meio do conto. De supostas publicações da época. Esses muito recortes dão um clima vitoriano muito, muito assim, Conan Doyle, e ao mesmo tempo Lovecraft pro leitor. E ao mesmo tempo Alan Moore, né? O começo do Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes narra justamente o primeiro encontro do Watson com o Holmes, né? Existe essa percepção inicial de que ele sabe que ele
Ele consegue, pelas características do Watson ali, descobrir onde ele esteve. E também é uma cena que eu gosto muito, porque é a cena que Sherlock Holmes está descobrindo se os corpos, depois de mortos, têm hematomas ou não. Então, a primeira vez que o Watson vê ele, o Holmes está espancando corpos para poder descobrir. É uma cena que eu gosto muito. Ela é chocante e chama atenção. E também é bem semelhante aqui com a narrativa, né? Dá pra perceber que eles se encontram, que é um começo mesmo, é um começo de uma amizade, né? Também como no Estudo em Vermelho. E essa ideia que vocês disseram do Afeganistão de ser uma releitura, né? Uma releitura atualizada, que acaba também lembrando o próprio Sherlock Holmes do filme do Guy Ritchie, que também faz essa releitura e antecipa um pouco o encontro do Watson com o Holmes. Só, não, que a gente falou que a gente nem citou o final para não estragar a surpresa, que o final derruba a gente. Na verdade, tem uma outra surpresa na metade do conto também, porque até o final da primeira parte do conto, você não sabe que tem elementos fantásticos. Você pensa que é apenas uma releitura de Sherlock Holmes. O Pássaro do Sol é esse conto que começa de um jeito bem legal. Começa dizendo: o clube epicuriano, naquela época, era uma turma divertida e barulhenta. Eles sabiam mesmo farrear. E aí o Neil Gaiman começa a apresentar o clube epicuriano, que era um clube de 5 malucos. O Augustus Duas Penas McCoy, que supostamente era um índio, né? Aparentemente. Que era o chefe ali do clube. O professor Manderley, Virginia Booth, Jack Newhouse, que é um descendente de maneira duvidosa, como o texto diz, do famoso Giacomo Casanova. Newhouse. É genial. Newhouse, Giacomo Casanova e Jack Newhouse, perfeito. E o personagem mais interessante desse texto, que é o que conduz a movimentação da narrativa, que é o Zebediah T. Cross-Crystal, que é um cara que, diferente dos outros 4, não tem um tostão no bolso, não se porta bem, vem sempre para as reuniões do clube com a barba por fazer, cheirando a pinga, com a garrafa dentro de um saco de papel pardo de pão, e é isso. Bom, clube epicuriano, eu falei, bom, vamos falar de Epicuro. Epicuro foi um velho que não deve ter sido velho a vida inteira, mas do período helênico, e ele era um filósofo grego, e ele tinha lá a teoria de que a questão fundamental da vida e as buscas e as realizações humanas deviam se pautar pela busca do prazer. E aí, pela busca do prazer, e o prazer no caso dele tinha relação com a satisfação das necessidades do corpo, porque o prazer intelectual, o prazer mental eram todos reflexos daquela satisfação do prazer corporal mesmo, do prazer carnal. E aí o que o clube epicurista faz? O clube epicuriano, que como está na minha tradução aqui nesse PDF, eu não sei se está assim, depois vocês confirmem, o clube epicuriano reunia esses 5 membros para comer coisas das mais diversas, super estranhas. Então eles passavam assim as reuniões comendo desde pandas gigantes até abutres, morcegos frugívoros, aliás, e enfim, várias outras coisas malucas. Por exemplo, elefantes, mamutes, mastodontes. Eles começam um texto reclamando, eles começam um conto reclamando que eles já provaram tudo que a natureza tinha para dar para eles. O Zebediah T. Cross-Crystal, ele é o mais velho, aparentemente mais velho dos 5. Então ele sugere, fala, bom, tem algo que a gente pode comer ainda. E eles perguntam lá na reunião, tá, o que é? Ele fala, o Pássaro do Sol. E pronto, ninguém nunca ouviu falar do Pássaro do Sol. Só o professor Manderley, que é um professor, um acadêmico, especialista em mitologias e tal. E ele fala, eu já ouvi falar sobre isso em algum lugar, mas não existe o Pássaro do Sol. E aí a Virginia vem com uma cutucada e fala, bom, unicórnio também não existe, e aquele unicórnio que a gente comeu tava ótimo. E todo mundo pergunta, onde diabos a gente vai conseguir o Pássaro do Sol? Que em inglês é Sunbird. E aí ele diz, o Zebediah diz que, obviamente, na Cidade do Sol. Eles falam, tá bom, vamos todos então. E aí alguém pergunta muito inocentemente, quando a gente vai? O Zebediah pergunta com uma cara de professor que tá olhando um moleque lento. Fala, bom, se a gente vai pegar o Sunbird na Suntal, a gente vai que dia? E aí eles dizem, Sunday. E aí eles saem todos no domingo
próximo domingo, correndo para a cidade do Sol, onde o Zebediah aparentemente já sabe como capturar esse pássaro do sol, como cozinhar o pássaro do sol, como comer o pássaro do sol. Outro ponto legal é que a cidade do sol, para onde eles vão correndo a pé, é no Cairo. Exatamente. E aí é uma das coisas que é interessante, o chefe do clube, o Augustus Duas Penas McCoy, que é o bisneto do fundador do clube, ele aparentemente é bem rico, porque é ele que banca a viagem toda. E aparentemente ele banca todas as viagens todas, sempre. E o Zebediah, não preciso dizer que ele não tem a mínima... Ele é o seu Madruga do clube epicuriano. Na verdade, às vezes ele tem dinheiro, né? Quando ele... Às vezes ele tem, às vezes ele é milionário, mas aí ele cansa de ser milionário. É muito legal esse trecho, ele diz: às vezes Zebediah é um milionário, mas quando isso acontece ele fica rapidamente cansado do fato de que todo mundo acha estranho que um milionário se encontre com mendigos. Então ele rapidamente queima todo o seu dinheiro. Ele faz um esforço pra gastar tudo e pobre de novo. Assim ele pode andar com os camaradas mendigos dele sem ninguém achar estranho. É curioso que ele fala que às vezes ele esquece que ele não gosta de ser milionário e daí ele volta a ficar milionário. E volta a procurar um pouco da fortuna espalhada por aí. E a coisa legal do Zebediah, além do nome, porque o nome é muito bom, é que ele tá sempre comendo coisas estranhas durante a... Bom, todos eles estão comendo sempre coisas estranhas, mas o texto, a narrativa, vai mostrando o Zebediah comendo coisas estranhas durante a história. Coisas quentes. Então, coisas quentes, quando eles estão discutindo o que vão comer, antes dele falar até do pássaro do sol, ele fala: eu tô com vontade de comer vagalumes. E aí acho que a Virgínia, enfim, alguém fala: não, mas vagalumes não são comestíveis. E aí o Zebediah retruca: pode não ser comestível, mas deixa você no ponto para outras coisas que são. E aí a gente vai vendo que tem uma recorrência nessa brincadeira, porque ele tá comendo vagalume. Inclusive ele tá comendo vagalume quando o Augustus Duas Penas vai com a filhinha, que é a Holly quem? Holly Berry. Holly Berry, porque Holly é o nome da filha do Neil Gaiman, da filha dona desse texto, inclusive. Aí tá lá o Augustus e a Holly Berry, e antes da viagem o Augusto vai perguntar: tá bom, então como que a gente vai, o que a gente vai fazer, como que eu vou encontrar, como que a gente vai encontrar o pássaro do sol. E o Zebediah tá tirando de dentro de um saquinho de papel pardo vagalumes e comendo e conversando com o Augustus. E aí a menina, a Holly Berry, fala como uma criancinha, fala: você tá comendo vagalumes, eu tô vendo. E ele fala: tô mesmo. E mastiga, e a gente vê aquelas faíscas dos vagalumes sendo trituradas pelos dentes, né? Enfim, e é isso. E aí vai o Jack Newhouse e o professor Mandalay procurar o Zebediah também pra perguntar a mesma coisa. E aí, como que vai ser a viagem e tal? E tá lá o Zebediah comendo... Ele tá com uma fogueirinha, e na fogueirinha ele tem uma panelinha, e na panelinha ele tem madeira e carvão. E aí eles perguntam: o que você tá fazendo? Ele: eu tô cozinhando carvão. Aí, pra quê? Porque eu vou comer o carvão. E aí ele pega o carvão, embrasa, come, mastiga, sai toda aquela faísca maluca da boca dele. E aí o Jack Newhouse diz: é tudo ilusão. E pronto, e aí eles vão sempre se preparando. Não, mas tem a outra cena mais assustadora ainda, que é quando ele tá com o que ele põe fogo no líquido lá, não lembro que sim. que é. É um álcool gargarejo com metil flamejante. Exato, ele pega um copo de alguma coisa muito ruim na porta da casa da Virgínia, taca fogo e gargareja. E, enfim, é uma coisa estranha, a gente não faz a menor ideia do motivo. E pronto, eles pegam um avião, vão pro Cairo, vão pra trás do café Qual é o nome do senhor do café? Estou chegando lá e tu edita isso. Vamos chamar de Café do Puncha. Café do Puncha. Eles vão lá pro Café do Puncha, que é um egípcio que tá lá no Cairo e supostamente, como diz o Zebediah, sempre esteve lá, porque é sempre lá que eles pegam o pássaro do fogo. E uma coisa curiosa que o Zebediah faz, ele faz isso em vários momentos da narrativa, é que ele, quando tá falando do passado do clube epicuriano, quando ele fala, por exemplo, da época dos pais do... Viu? Você fala pássaro de fogo, eu não vou aguentar, que eu vou lembrar da musiquinha da tia sertaneja lá.
Então, e aí ele tá sempre falando do passado, como quando eu, por exemplo, quando eu tava com o bisavô do Augustus, ou quando o clube tava na década de 20, ou quando a gente comeu a carne carne de homem na década de 20. Você se liga que ele é o que tá há mais tempo no clube. De fato, só que todo mundo, os outros personagens estão falando, você tá louco, você não é velho o suficiente pra isso, né? E pronto, chega o dia, tá lá o Zebediah preparando a isca são passas, bebidas em conhaque espalhadas em volta ali da churrasqueira, uma churrasqueira bem antiga, e olha pra cima, tapa o olho, bota a mão na frente do sol assim e vê o pássaro descendo. E é um pássaro majestoso, dourado e púrpura, e as penas dele brilham ao sol, e todo mundo fica maravilhado, com cara de bobo, e fala, puta merda, o velho louco tava certo. E aí o pássaro começa a bicar as passas embebidas em conhaque e ficar bêbado. É uma coisa, inclusive, eu não sei se vocês sabem, o Capa deve saber, que é um jeito de se caçar passarinho, né? Sim, você molhar miolo de pão em cachaça, em coisas assim. Exato. Ou algumas frutas. Qualquer coisa alcoólica. Inclusive, quando você vê insetos ou borboletas paradas, estáticas em cima de alguma fruta na fruteira, é exatamente isso. A borboleta parou em cima da fruta para pegar frutose, só que bebeu etanol que já estava se formando na fruta por ação de bactérias e ficou paralisada. Tá loucona. Olha, isso eu sabia, que massa. Vejam só. E aí pronto, Zebediah vai lá todo reverente e pega o pássaro do sol tombado e levanta ele e coloca na churrasqueira, que é um altar, né, consagrado ao pássaro do sol. Acende o fogo e ele fica pronto muito rápido, porque ele é todo de fogo. Então na primeira faísca o bicho inteiro fica pronto. E ele corta rápido, serve todo mundo e fala, vamos comer que já tá feito. E aí todo mundo começa a se maravilhar com o sabor da carne daquele bicho, que é a coisa mais insuperavelmente fantástica da história. Nunca ninguém comeu nada tão bom. Gosto de sol, né? Gosto de sol, gosto de vida, gosto de verdade, gosto, sabe, aquela coisa que, meu Deus do céu, como a gente nunca comeu isso antes. E aí eles começam a falar, mas é forte, né? Eu tô sentindo queimar, assim, é forte. E aí o Zebediah fala, é forte mesmo. Você precisa se acostumar, você precisa praticar antes. Precisa treinar um pouco, comer algumas coisas quentes, senão fica difícil pra digerir. E aí todo mundo continua a se empanturrar de pássaro do sol. E começa a lembrar que o pessoal antigo, os pais, a outra turma do clube epicuriano já tinha comido um pássaro do sol. E que... Porque até então o Augustus tinha falado isso pro Zebediah. Falou, mas essa história de ir lá pra caçar o pássaro do sol e comer o pássaro do sol me soa familiar. E aí o Zebediah fala, é verdade, soa sim, mas não fala mais nada, porque ele é um velho filho da puta. Vamos deixar essa última partezinha onde você está prestes a revelar o spoiler do fim do conto no ar? Sobrou um spoilerzinho pequeno, mas que é tudo no conto, né? Claro. Sim, cara, esse conto é sem nada. O Monarca do Vale foi provavelmente o conto que mais gostei de ter lido nessa coletânea de 9 contos muito bons que a Conrad fez. Primeiro porque foi o conto que me levou até o Coisas Frágeis, quando o Leandro eu tinha acabado de ler Deuses Americanos, é um romance espetacular, recomendo para todo mundo ler isso, é muito bom. E eu tinha acabado de ler Deuses Americanos e estava naquela depressão pós-livro que você se identificou com o protagonista, não vai ter mais nada para ler dele. E o Durazo me comentou que tinha um conto desse protagonista do Deuses Americanos, que é o Shadow, no Coisas Frágeis. De fato, ele é o último conto do livro. O Monarca do Vale, ele tem o subtítulo Um Conto de Deuses Americanos, e ele conta uma última historinha, um chorinho pro leitor, que vai narrar a passagem do Shadow pelo Reino Unido. No começo do conto, a gente descobre que ele tá na Escócia
conhecendo as regiões, as Highlands, e o conto começa dentro de um bar, com o Shadow conversando com um cara um médico, um homem velho, com um médico aparentemente aposentado, que é dali da cidade, e o Shadow conversando é um termo um pouco exagerado, que o Shadow quase não conversa, ele só vai respondendo com monossílabos e deixa a pessoa falar. E nessa semi-conversa com o cara uma hora vira pro Shadow e dá a deixa que faz você sentir que a aventura começou, que é quando o médico pergunta: você é um tipo de monstro, não é? O Shadow não entende o que ele quer dizer com isso, mas, aliás, não tem certeza se entendeu o que ele quer dizer com isso, mas diz que não, eu não sou um monstro não e tal. O cara vai conversando com o Shadow, fala um monte de coisa. Uma coisa legal que ele comenta é o lance dos mapas, isso eu achei muito legal. Ele fala: tá vendo aquele mapa ali na parede? Ele tá errado. Sabe por que ele tá errado? Porque a Escócia tá no norte, no topo. E a Escócia não é o norte. Esse mapa dá a impressão de que quando você chega no Polo Norte, o mundo acabou. Mas se você for pegar os mapas das civilizações vikings antigas, você vai ver que a Escócia ficava no sul. E sabe do que mais? A segunda cidade mais ao norte da Escócia se chama Sutherland, a Terra do Sul. Porque foi esse o nome que os vikings deram para ela. Então é tudo uma... Ele começa nessa conversa de que é tudo uma questão relativa. Bom, a conversa termina com o médico oferecendo um emprego pro Shadow para trabalhar de guarda-costas, de segurança numa festa que ia acontecer. O Shadow já trabalhou de guarda-costas no Deuses Americanos, foi exatamente o que ele fez. E, bom, pareceu uma forma de ganhar dinheiro legal e ele aceitou a ideia. O Shadow, para situar o leitor, é um cara de 2 metros de altura. Ele é forte pra diabo, ele é musculoso, fortão e ele é ex-presidiário. Então ele é um cara casca grossa. Ele aceita esse trabalho de guarda-costas para trabalhar no que o médico disse que ia ser uma festa pra gente muito, muito rica e muito poderosa, que só queria poder se divertir num castelo que tinha ali na Escócia. Elas chegavam, faziam o que quisessem, se divertiam, iam embora, e o Shadow só tinha que cuidar para que um grupo de baderneiros que sempre tenta atrapalhar as festividades conseguisse o que quer. Bom, a história vai se seguindo até o ponto em que, trabalhando no castelo, nessa de guarda-costas de segurança, o Shadow conhece o Sr. Alice, que é um personagem recorrente do Gaiman, do conto que tá no Coisas Frágeis da Conrad, que é o Segredos e Tesouros, que é um conto muito bom, que a gente só não comentou dele e de outros que tão bons quanto, porque não daria mesmo pro tamanho desse podcast. O Sr. Alice, como é bem descrito no conto Segredos e Tesouros, onde ele é apresentado, é um daqueles 6 ou 7 verdadeiros donos do mundo. As pessoas cujo nome ninguém sabe, cujo rosto ninguém conhece, e para quem as 20, 30 pessoas que você pensa que são os donos do mundo trabalham. O Sr. Alice é daquelas pessoas que acredita que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, e até aqui a vida não provou que ele estava errado. Ele faz essa festa que parece ser, a princípio pro leitor, uma festa assim, a alta elite dos milionários querendo fazer uma festa onde eles possam tá cagando pras leis, onde eles possam não se importar com as convenções sociais. E o Shadow tem que se preocupar com manter a segurança da festa. Isso não parece muito bem claro, porque o castelo é num lugar isolado, de difícil acesso, ninguém mora ali por perto, mas enfim, a coisa vai ficando por isso mesmo. Em determinado momento da festa, começam a dar uma bebedeira no Shadow. E o Shadow fica meio dopado, sabe-se lá de quê? Se de uma bebida, se de uma droga, se de um poder sobrenatural. O ponto é que em determinado momento os participantes da festa pegam o Shadow. Ele descobre que ele não era para ser exatamente um segurança que ele estava sendo contratado. A gente vai descobrir que o Shadow estava sendo contratado por ser o que essas pessoas acreditavam se tratar de um humano exemplar, fisicamente, biologicamente exemplar. E bom, de fato, eu não quero dar nenhum spoiler de Deuses Americanos, mas o Shadow tem motivos para ser um humano biologicamente exemplar. Motivos que eu acho que essas pessoas até desse conto desconheciam. No meio dessa festa, as pessoas capturam o Shadow, jogam ele num gramado lá fora com
Eles chegam a tirar a roupa dele? Eu não lembro desse detalhe. Acho que sim, porque é uma peleja mão a mão e mano a mano, né? Exato. Eles arrancam a roupa do Shadow, jogam ele numa espécie de... nem é uma arena improvisada, é um gramado onde as pessoas circundam ele e uma criatura que foi invocada por esses convidados da festa num ritual maluco de música que eles fazem, em que a gente vai descobrir que ali, uma vez por ano, essas pessoas se reúnem no castelo para fazer o que elas consideram ser uma celebração da vitória do homem sobre o monstro. Uma referência à narrativa de Beowulf, que a gente sabe que o Neil Gaiman é um grande fã, que o Tolkien era um grande fã. Esse confronto do homem contra o monstro, que o Gaiman descreve no conto como uma das constantes mais antigas da cultura humana. É até legal o momento em que eles dizem, o narrador diz que ali não se tratava de um homem contra uma fera, mas sim do homem contra a fera, do homem contra o monstro. E daquele momento participavam todos os heróis que um dia limparam de suas espadas o sangue de algo inumano. Eu achei bem jóia esse conceito, mas isso não é uma questão de mitologia. Essas pessoas simplesmente aprenderam a convocar monstros, pelo que eu entendi, e fazem essa brincadeirinha super saudável, uma vez por ano, de jogar um homem pelado contra um monstro que enfim, bestial, e nesse caso é um monstro humanoide, peludão, super forte, com garras e coisas assim. Bom, o monstro avança contra o Shadow, eles lutam, o Shadow é o cara, como quem leu Deuses Americanos já tá ligado, e ele derrota o monstro. Só que na hora de matar o monstro, acontece algo ligado a um evento que passou na narrativa e eu não mencionei para você, leitor, que é uma mulher que o Shadow conhece antes de ir pro castelo, chamada Jenny, que se diz chamar-se Jenny, e que parece desde o princípio ser mais do que os olhos podem notar. Ela avisa várias vezes o Shadow no começo, no meio do conto, para não ir nessa festa, para não fazer esse trabalho, mas o Shadow tem o hábito de fazer o que quer, e bom, as coisas acabam dando errado no meio dessa luta. As pessoas, quando veem que ele não pretende matar o monstro, avançam para cima deles para matar os dois, e eu vou deixar esse restinho de narrativa pro leitor ir atrás do conto, porque o final é realmente bem legal e é no final que você sente a ligação com deuses americanos, porque é no final que a gente vai lidar com criaturas de uma mitologia nórdica que se fazem presentes numa versão muito, muito crível aos olhos do Neil Gaiman, que é a grande habilidade dele. Então, assim, Monarca do Vale acho eu que o maior conto do livro, não é, gente? Ocupa 1/3 do livro sozinho. Isso, na verdade, nem é um conto. O próprio Gaiman, no subtítulo disso, ele diz que é uma short novel, que é uma novela nossa. Pra mim foi uma experiência bem legal reencontrar o Shadow, e com o mesmo clima, com a mesma pegada de Deuses Americanos, a mesma sensação no final, e um final interessante. A gente comentou que é da característica do Gaiman terminar quando você acha que não era para ter terminado. No Deuses Americanos é um final anunciado que termina ali no ponto certinho. Acaba com ele dizendo assim, nem é um spoiler isso, ele só termina dizendo: acho que vou voltar para casa. E acabou. É a hora que você fala, agora acabou, acabou mesmo. Então nesse conto te dá essa sensação. Acabou o conto, acabou o livro. Lembrando que o Monarca do Vale, The Monarch of Glen, também é o último conto do original, em inglês, completo. Então ali realmente dá uma sensação ele meio que era o presentinho pra pessoa comprar o livro, como eu disse, eu cheguei nesse livro assim, pra querer ler um pouquinho mais do Shadow depois de Deuses Americanos. Porque o Deuses Americanos foi o livro que mais fez sucesso, digamos assim, do Gaiman. De literatura, não sei, vou dizer pra você que eu acho que a crítica mesmo, principalmente acadêmica, prestou mais atenção no Stardust do que no Deuses Americanos. E essa tradução brasileira, hein, gente? O tradutor é Michele de Aguiar Vartune. Tá com a ficha dele aí, Thiago? Ele nasceu em 25 de dezembro de 65 e traduziu para Conrad Omaha Stripper, de Reed Waller, Giovanna,
de Giovanna Cassotto, que é um livro que saiu naquela coleção erótica dele, da Conrad. Após ter sido aprovado pela família do autor, os 2 primeiros volumes das histórias completas de Valentina, de Guido Crepax, além dos dois Coisas Frágeis, né? Sim, pô, legal. Esse cara, pelo visto, é realmente um cara competente, né? A Conrad não... Esse cara tem culhões. Não economizou. E a tradução, afinal, é boa. Eu li a primeira vez por ela. Eu só peguei o original dessa vez agora. Teve uma coisa que eu anotei quando eu tava lendo o Lembranças e Tesouros, da tradução, isso. Que ele tá falando lá, no momento que o cara foi e deu Mickey pra ele, pra fazer ele desmaiar, e carregou ele pra minivan, pra Minnie. E aí ele faz uma piadinha, Mickey and Minnie, hahaha, so funny. E a tradução falou assim, ele foi e deu uma boa noite Cinderela e depois levou a Bela Adormecida para o carro. Porque eu achei uma jogadinha boa da tradução, sabe? Sim, eu fui buscar ela pra trabalhou com a diversidade. Trabalhou com a diversidade. Exato. Sim, Ficou bem legal. Bem bacana, porque foi buscar o sentido perdido ali. O trecho foi do Sunday, simples, né? no Pássaro do Sol, não teve jeito. Ela pôs domingo paciência, as pessoas que entendam não havia o que ser feito. Mas eu dei uma conferidinha, uma folheada em alguns contos em inglês do Coisas Frágeis, dos que me chamaram a atenção na seleção da Conrad, e me pareceu uma tradução bem honesta, bastante preocupada em manter o clima que o Gaiman usa, principalmente na seleção de palavras a traduzir. O Gaiman é um cara que às vezes ele usa umas descrições muito próprias e ele joga muito às vezes com esse lance de trocadilhozinhos. O Gaiman é um cara que escreve em inglês e tá se lixando pra quem vai ler ele em outro idioma. Ele usa o que a língua dele tem e problema dos tradutores. E eu achei que Michel Jaguar-Vartuni conseguiu sair muito bem com esse trabalho. Por favor, crianças que queiram escrever, tem que ser assim, tá? Vocês têm que se preocupar só com o seu idioma. Impressões finais, garotada. Coisas Frágeis. O que acharam da experiência de ler essa coletânea do Gaiman? Confesso que não fui pego de surpresa quando fui convidado para gravar o podcast, né? Nunca tinha lido prosa do Neil Gaiman. E eu li bem calmamente o Coisas Frágeis, intercalei com outras leituras, um livro de contos permite isso, né? E eu gostei muito do Coisas Frágeis, gente. Isso é a minha opinião, acho que os outros talvez nem concordaram comigo. Ele é um livro que eu acho que ele funciona melhor se você ler com calma cada um dos contos. Ele funciona melhor assim do que você lendo todos um atrás do outro, sentando para ler um atrás do outro. Porque eu acho que cada conto pede uma reflexão, pensar sobre a intertextualidade que ele traz, às vezes fruir aquele sentimento estranho que ele te deixa no final da leitura. Eu gostei muito disso, é por isso que talvez o conto que eu mais goste seja aquele que tenha o intertexto com as Crônicas de Nárnia, porque ele te tira daquele universo alegre do Lewis para puxar para um universo totalmente estranho, totalmente melancólico, e isso te causa uma sensação estranha que eu acho que talvez se perca um pouco se você já lê outra coisa logo em sequência. Um dos motivos disso deve ser o fato de ele não ter feito esses contos para um livro de contos, né? Ele não escreveu um livro de contos, ele juntou os contos em um livro. Mesmo assim, né? Contos, eu acho que contos, a gente acaba encavalando muitos contos, a gente acaba perdendo, né? Eu acho que aqui já entrando muito no conceito da literatura, conto é um tanto quanto parecido quanto poesia, né? Você tem que ler e compreender ali. Você acha que só porque é pequeno não vai ter a mesma reflexão do que um romance, mas isso é um erro que eu acho que muita gente faz. Realmente, às vezes é mais positivo ler um livro de contos por 15 dias do que ler em 2 dias só e matar ele logo sem compreender nada. A primeira recomendação que eu dou é que, se possível, leia Coisas Frágeis 1 e 2. Assim dá para compreender o que o Gaiman quis com o livro original. Também é muito interessante como a capacidade dele em pegar contos dispersos, transformar num livro e isso ser coerente. Isso também é muito positivo. Foi também a primeira narrativa literária que eu li do Gaiman. Gostei muito, mas faço algumas ressalvas quanto alguns contos ali que são esses contos, né, inspirados para ir para alguma revista e etc. Que você percebe que talvez não tem
o mesmo fôlego que alguns outros. Claro que talvez lendo Coisas Frágeis 1 e 2 a gente perceba que na coletânea ali seja mais equilibrado, né? Porque até a sequência a Conrad tirou, mas é uma excelente porta de entrada para a narrativa do Gaiman, quem principalmente conhece ele, né? Pelo Sandman, alguns outros roteiros de quadrinhos, é uma excelente porta de entrada, assim, que vai me fazer ler o Deuses Americanos e alguns outros aí. Eu complemento e aprofundo a proposta do Thiago. Além de ler as edições da Conrad 1 e 2, quem puder, leia em inglês, porque eu reli agora alguns deles em inglês, coisa que eu não tinha feito desde a primeira vez que li. E por incrível que pareça, mesmo tendo falado mal, os poemas do Gaiman em inglês são legais. Tem um que inclusive vai estar junto com o link, que é ele lendo instructions, que são instruções que você deve seguir caso se encontre dentro de um conto de fadas. E é muito legal, tem um ritmo muito bom, é bem interessante. Eu acho que foi inclusive ilustrado pelo Charles Vess. Agora, quanto à edição que a gente falou, pesando tudo, é uma edição muito boa. O Neil Gaiman é um autor que tem bastante coisa traduzida no Brasil, né? Felizmente, bastante coisa aí publicada. Não foi o meu primeiro texto, não foi a primeira obra que eu peguei dele em prosa, em literatura. Eu li antes Fumaça e Espelhos, e antes eu ainda li Deuses Americanos e Os Próprios Filhos de Anansi. E bom, já que a gente falou bastante desse livro, eu recomendo, se vocês quiserem sair dos contos do Gaiman e ler um romance, leiam Neverwhere. É Neverwhere, né? Lugar nenhum. A minha impressão final sobre o livro está bem diluída nas de vocês três. Eu só quero complementar uma última coisa, que é no sentido de que o Arthur começou lá atrás nisso. É importante que o leitor perceba, e o Gaiman é um ótimo exemplo para se perceber isso, para se sentir isso, que não é porque contos são menores que eles dizem menos coisas. Até hoje, um dos meus contos favoritos do Isaac Asimov é Pobres Coitados, que tem 2 páginas. E é um dos contos que eu acho mais brilhantes, onde ele consegue dizer tudo com 2 pagininhas de nada. Então eu acho interessante isso, de que contos pequenos, como, por exemplo, O Pássaro do Sol ou O A Vez de Outubro, podem ser obras que às vezes trazem mais coisas sobre a natureza humana, ou simplesmente podem ser narrativas mais legais, mais gostosas de se ler, ou tão boas quanto, mas o ponto todo é: um conto não precisa necessariamente dever nada para um bom romance, e o Gaiman nesse Coisas Frágeis mostra isso em vários exemplos, vários dos quais a gente falou aqui. Muito bem, cavalheiros. Acho que para uma primeira tentativa a gente já tem bastante material, já é algo suficiente. Então eu gostaria agora de agradecer muito a presença de cada um de vocês e pedir para que fizessem seu jabá. Todos vocês têm blogs onde os nossos ouvintes podem encontrá-los. Arthur Malaspina. Vocês vão me encontrar no meu blog pessoal, o Hunter. O primeiro ele anda bem desatualizado, mas eventualmente eu atualizo ele. Também no Puxa Cachorra, blog de humor. Os meus posts lá são meio raros, mas eu participo de todos os podcasts. E eu costumava escrever também pro blog do Thiago, mas faz muito tempo que eu não escrevo lá também. E por falar em blog do Thiago... Todo Mundo Mente. Críticas de cinema, literatura, música e o que mais der na telha. Conteúdo crítico, http://todomundomente.blogspot.com. Leandro Durazo. Pegando o gancho aqui do blog do Thiago, devo dizer que a gente tem um blog coletivo de publicação de literatura toda semana, com dias fixos. E eu tenho um blog de literatura, onde eu publico coisas aleatórias, contos, microcontos, poemas, cenas banais e so on, que é miseramesa.blogspot.com. Eu particularmente recomendo bastante a leitura dos blogs citados. Todos eles estão nos links de blogs recomendados do Cego em Tiroteio já há muito tempo, não é de agora. E tirando o Miseramesa e o Puxa Cachorra,
No Puxa Cachorro eu já participei de 2 podcasts, então tirando o Misa da Mesa e o Han tirou primeiro, eu já publiquei em todos os blogs citados, pelo menos uma vez. Então é isso aí. Recomendo a leitura para vocês dos textos desses nossos queridos convidados de hoje. E agradecemos a audiência, a penitência prestada pelo nosso ouvinte para essa primeira edição do Cego em Tiroteio Podcast. Eu sou o Vitor Caparica, o Cego em Tiroteio, e até o mês que vem.